Senhor, nós te pedimos a tua graça, te louvamos porque o Senhor é bom. Pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, através da tua palavra e que a cada dia, Senhor, o Senhor possa se revelar a nós, Senhor. O Senhor abre os nossos olhos, Senhor, para ver quem tu és, tua grandeza, Senhor, tua majestade, Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Oramos que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem lá no livro de Naum. No Velho Testamento. Naum, capítulo 1, do 1 ao 7. Todo esse livro é uma mensagem do Senhor, que ele vai falar aqui, até o profeta fala no primeiro versículo, que é acerca de Nínive. Nínive era a capital de um dos reinos que era ali, que invadiu Israel, né? Tal da Síria, e foi o lugar onde Jonas foi pregar, né? E lá naquele momento eles se converteram ali com a pregação de Jonas, mas aqui foi em outro momento que o profeta Naum traz a palavra do Senhor a eles, que é uma palavra aqui de juízo contra Nínive, né? Contra aquela nação, contra aquela cidade. Mas eu gostaria de ler os 7 primeiros versículos aqui. Eu não quero ficar entrando no livro em si, mas para a gente aprender algo do Senhor aqui. Naum, do 1 ao 7. Naum 1, do 1 ao 7. Mensagem acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor demora para se irar, tem grande poder e não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem diante dele, e as montanhas se derretem. A terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode resistir ao seu furor? Quem pode subsistir diante da fúria da sua ira? O seu furor se derramou como fogo, e as rochas são rachadas por ele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Então, aqui o profeta começa a falar sobre o Senhor. Muitas vezes nós conhecemos ao Senhor e conhecemos, vamos dizer assim, às vezes nós procuramos e criamos uma imagem de Deus que nem sempre é verdadeira. O próprio nosso falecido irmão Tozer, ele fala, num dos seus livros, ele fala que aquilo, vamos dizer assim, o conceito que nós temos de Deus, ele vai moldar o nosso relacionamento e a nossa vida com Deus, né? Se nós conhecemos a Deus de forma errada, nós vamos ter grandes problemas, né? Mas se pelo contrário nós conhecermos a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da palavra que se revela a nós, então nós vamos poder conhecê-lo verdadeiramente, né? Poder servi-lo de forma adequada. Se não conhecermos ao Senhor corretamente, daí surgem a maioria dos problemas, né? Então, muitas vezes,
nós nos esquecemos de alguns aspectos, de alguns dos atributos de Deus, né? Nós falamos muito do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, mas aqui Naum ele lembra que o nosso Senhor ele é um Deus zeloso, ele é um Deus vingador. Ele é cheio de indignação, ele se vinga dos seus adversários, mas não é uma vingança como a nós, né? Como a nossa, como nós muitas vezes humanos e pecadores fazemos, né? Se alguém faz algo contra nós, nós queremos nos vingar, mas muitas vezes nós fazemos de forma errada. Mas Deus não, ele é santo, ele é puro, e até a sua ira, a sua indignação, ela é justa. Ele não faz nada que vá manchar a sua própria pessoa. Ele não peca, nele não há pecado. Ele, quando ele se ira, quando ele, como ele fala aqui no verso 3, ele não inocenta o culpado, quando ele executa o juízo, é porque ele está sendo justo. Aqueles que são seus inimigos e não querem se submeter a ele, vão ser julgados por ele. Deus vai julgar e ele não vai inocentar o culpado. Deus não é como nós, que muitas vezes alguém faz algo até para nós, ou alguém amado, que nos fere. Às vezes nós falamos assim, não tem problema. Deus não faz assim. Todos os pecados vão ser julgados. Cristo, ele levou sobre si o pecado da humanidade. Mas aqueles que não se arrependem e aqueles que não creem no que Jesus fez, ele já levou os nossos pecados. Se nós nos arrependemos e cremos nele, nós somos perdoados, não é assim que ele mesmo nos diz? Mas aqueles que não creem, Jesus não tem o que fazer. Ele vai ter que julgar. Por quê? Porque ele já veio, e Paulo fala aos Romanos que ele, quando nós éramos inimigos, ele deu sua vida por nós. Então, aqueles que, como todos eram inimigos de Deus, aqueles que continuam sendo inimigos, Deus um dia vai ter que julgar. E na sua misericórdia, ele ainda não julgou a todos. Mas um dia vai chegar que ele vai julgar. Então, Naum está mostrando esse aspecto de Deus. E aqui no verso 3, que eu queria mais que a gente se atentasse, que ele fala que ele se demora para se irar. Deus é Deus de longanimidade, de paciência. Mas uma hora até a paciência de Deus termina. Se nós olharmos o mundo como está hoje, nós temos que louvar Deus pela sua paciência, né? Porque o mundo, ele é totalmente hostil ao Senhor. E ele é totalmente rebelde e contra Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda está tendo paciência. Mas aqui Naum fala que ele não inocenta o culpado. E o Senhor, ele tem o seu caminho no vendaval e na tempestade. E as nuvens são a poeira de seus pés. Mas queria que a gente notasse isso aqui. Que ele tem o seu caminho no vendaval ou na tormenta. Algumas versões falam diferente aí. Tormenta e tempestade. Mais ou menos a mesma coisa, né? Então ele tem o seu caminho também nos desastres, nas catástrofes, que nós muitas vezes achamos que são apenas naturais, mas ele também tem os seus caminhos no vendaval e na tempestade. Olha lá, se a gente vê lá no Salmo 29, se a gente lembrar lá do começo, a gente vai olhar o Salmo 29 e o Salmo vai nos lembrar também lá do dilúvio. Deus, quando ele cria o homem e o homem se rebela contra ele, chega lá em Gênesis capítulo 6, Deus fala que ia destruir a humanidade. E Deus,
cumpriu o que ele prometeu. E ele salvou alguns ali, a família de Noé, que Noé fala que ele achou graça diante do Senhor, ele era fiel, ele era um homem íntegro. Ele foi encontrado fiel ali, justo, no meio de uma geração corrupta, né? O Senhor Jesus fala que nós, nos últimos dias, serão como os dias de Noé. Que ele, pela sua graça, nos encontre como Noé, né? Íntegros, né? Porque ele vai novamente julgar esse mundo. Mas agora vamos aqui no Salmo 29, que é interessante, ele fala algo. Vamos ler ele, é um salmo pequeno, mas que a gente vai poder ver também um pouco do salmista aqui, de Davi, falando sobre a grandeza de Deus. Salmo 29, a partir do verso 1, então. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Esse verso 10, alguma versão fala diferente, o meu fala o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Alguns falam que o Senhor está assentado, algumas versões, né, assentado sobre o dilúvio. Mas é interessante que Davi aqui está exaltando e engrandecendo a beleza e a grandeza, o poder de Deus. Nós temos que conhecer a Deus da forma que Ele é e louvá-lo como Ele é. Ele é um Deus poderoso. Às vezes, se a gente olha o mundo como está e vê somente o cenário atual, nós, olhando um salmo desse aqui como de Davi, olhando aquilo que a gente leu em Naum, às vezes a gente pode achar que, será que Deus ainda permanece da mesma forma? Será que Deus é o mesmo? Será que Ele mudou? Ou será que Deus agora não tem tanto poder? Não, Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Nós temos que conhecer o Senhor. E aqui Davi fala que Ele é um Deus poderoso. A sua voz é como voz de muitas águas. A sua voz é poderosa, cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Está vendo o poder de Deus? Se os irmãos conhecem, o cedro é uma árvore muito forte, muito grande. Pra gente, se um homem for derrubar um cedro, no machado ele vai ter muito trabalho. Mas Deus, com a sua voz, Ele quebra os cedros. Ele lança no verso 7 chamas de fogo, com a sua voz. Ele não precisa ter talvez um lança-chamas como nós, né, para lançar chamas de fogo, não. Ele com a sua voz, ele lança chamas de fogo. Ele faz tremer o deserto. Ele derruba os carvalhos, desnuda as florestas. No verso 10, ele fala que ele está sentado ou entronizado sobre o dilúvio. Então, Naum fala que ele tem o seu caminho no vendaval e na tempestade.
e no dilúvio também ele teve o seu caminho. Paulo fala que os caminhos de Deus, a mente de Deus, ela é insondável. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Como nós vamos compreender e conhecer o caminho, os propósitos de Deus? Ele tem o seu caminho sobre o dilúvio também. Quando nós vemos o dilúvio, foi uma das primeiras coisas que nós vemos na palavra. Deus cria o homem cai, ele se rebela contra Deus. E depois de, claro, um longo tempo, várias gerações, o homem se corrompendo. Então Deus vai julgar aquela geração ali de Noé. Eles viviam, se você ver lá no capítulo 6 de Gênesis, eles viviam, antes disso até, você vai ver que eles viviam longos anos. Você vai ver as genealogias. Muitos hoje vão achar que isso aqui é uma história, nossa, talvez muito estranha, uma alegoria, que aqueles primeiros homens viviam 900 anos. Irmão, se nós cremos na palavra, que a palavra é a palavra de Deus, nós temos que crer no que Deus diz na sua palavra. Então o Senhor fala em Gênesis 6 que depois os anos do homem não passariam de 120. E você vê que Deus cumpre as suas palavras. Mas ali Deus então julga a humanidade e ele traz aquele dilúvio. E Noé demorou ali muito tempo para fazer aquela arca. Deus teve paciência e misericórdia com aquelas pessoas. Cada martelada de Noé ali na arca, construindo a arca, era uma pregação para aquela geração. Que viria algo que Deus iria destruir. E Deus, ele na sua misericórdia, ele preparou um caminho para a salvação. Mas a palavra fala que eles comiam e bebiam e se divertiam. Cada um estava levando a sua vida sem nenhuma preocupação de que, isso vai acontecer, isso aí é uma... Talvez esse louco aí é mais um louco no mundo. Mas Deus, quando Deus fala, ele não volta atrás. Ele não é como nós, que ele se arrepende. Deus não é como nós. Deus, quando ele promete, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele é assim. Ele não é como nós. Ele é fiel, ele é justo, ele é íntegro, quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. Então Deus prometeu que ia julgar a humanidade ali com as águas do dilúvio e ele cumpriu. Imagina o terror daquelas pessoas quando começa a chover e a chuva não para. E não para 40 dias e as pessoas com certeza devem ter fugido para os montes. Não, tá inundando, é igual uma enchente, né? A enchente está subindo, você vai sair. Mas não teve salvação para aquelas pessoas. Apenas para Noé e para sua família, porque eles creram em Deus. Então Deus tem os seus caminhos. Muitas vezes são estranhos a nós. Muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas ele está sentado sobre o dilúvio. Ele não perdeu o controle quando as águas estavam subindo, quando as águas estavam no topo dos montes. Ele não perdeu o controle de nada. Assim como ele criou todas as coisas, ele também trouxe juízo através da água ali. Então, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. Quem é o verdadeiro Deus, quem é aquele Deus que se revela na sua palavra. Se a gente for agora, se a gente lembrar, não vamos ler a história aqui, mas nós até citamos Jonas, quando Deus chama Jonas para ir pregar contra Nínive,
que é a mesma cidade ali que Naum está trazendo o seu juízo, Deus chama Jonas e Jonas foge da presença de Deus. E fala que Jonas 1,4, que o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então Deus mandou Jonas, vai lá em Nínive, prega contra eles, fala que eu vou destruir aquela cidade. E o que Jonas fez? Ele, no verso 3, ele fugiu da presença do Senhor. Deus mandou ele para um lado, ele pegou um navio e foi para o outro lado. Então o que Deus fez? Deus, ele poderia ter deixado Jonas? Poderia. E ter chamado outra pessoa? Poderia. Mas Deus quis fazer dessa forma. Ele traz uma tempestade ali, naquele mar, onde o navio de Jonas estava indo para Tarsis. E aí, a gente já conhece a história, aquelas pessoas ficaram com muito medo. E Jonas estava dormindo lá. E Jonas, depois que o acordam, ele reconheceu que Deus, o Deus dele era o Deus que criou todas as coisas. Então, Jonas se arrepende e Jonas fala para eles lançarem ele no mar. E aquelas pessoas o lançam no mar e aquela tempestade cessa, né? Interessante que Deus prepara aquele grande peixe que engole Jonas, depois Deus o lança lá na praia para que ele cumprisse aquilo que Deus tinha mandado. Vai lá em Nínive. E Deus fala de novo para ele e ele vai. Mas se a gente olhasse, tivesse ali junto com Jonas, talvez nós não entenderíamos o plano de Deus e o caminho de Deus, né? Será que alguém pensaria num caminho tão estranho, vamos dizer assim, para que Jonas chegasse lá? Alguns falam que aquelas pessoas ali de Nínive, até eles criam em monstros marinhos, adoravam monstros marinhos também, e então eles, talvez alguns viram ali, quem sabe, né? Não sei, a palavra não fala aqui, mas Jonas saindo do mar ali, imagina um homem saindo do meio do mar e vai pregar ali para eles, e eles se arrependem. Não sabemos como que foi todo esse caminhar, mas Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ali com Elias, lembra que veio um trovão, veio um vento forte, e Deus falou com ele através de uma brisa suave. Mas nem sempre a voz de Deus, ela é como uma brisa suave. Se a gente vê lá em João, alguém lê pra gente aí, João 12, 27 a 29. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Tá vendo que interessante essa passagem aqui? Jesus já prestes a ser entregue por nós, e ele estava com a sua alma angustiada, né? Porque ele iria para a cruz, iria levar os nossos pecados, iria perder a comunhão com Deus, com seu Pai.
Mas ele sabia que ele veio para fazer isso. E então, ele ora a Deus, seu pai: Pai, glorifica o teu nome. E o pai responde a ele, né? Como ali no momento do seu batismo, veio aquela voz e fala: este é o meu filho amado. Aqui, novamente, Deus fala. E a voz do céu falava o quê? Eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Então Deus aqui falou em resposta a Jesus. Mas o que a multidão ali diz ter ouvido? Um trovão. Então, olha só que interessante. A voz do Senhor ali veio como se fosse um trovão, uma voz poderosa. Não é como a nossa voz. Alguns falaram, um anjo lhe falou. Mas Jesus fala que essa voz veio não por causa dele, mas por causa dos discípulos, aqueles que estavam ali, para que eles pudessem ouvir e crer, né? Então a gente percebe que Deus fala e ele troveja dos céus também. Olha só, vamos ler agora em Jó. Deus tem o seu caminho, né? Como lemos em Naum, através da tempestade, da tormenta. E no capítulo 1 de Jó, nós já conhecemos, se você já leu a história de Jó, é uma história difícil de ser lida, né? Mas é uma história preciosa, que a palavra, o Senhor deixou na sua palavra para que nós aprendêssemos, né? E o livro de Jó, alguns acreditam que ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Jó é um dos patriarcas aqui. Alguém lá do início. E fala aqui então em Jó, capítulo verso 13, só para a gente se localizar aqui, que certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Interessante que a primeira desgraça na vida dele veio através dos sabeus, né? E a segunda aqui, o mensageiro fala que foi fogo de Deus que veio do céu, né? Interessante como ele deu essa notícia, né? Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas... Ele tinha 10 filhos, e todos estavam comendo na casa do filho mais velho. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E veio um forte vento do deserto, que atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus por coisa alguma. Então a gente vê aqui, a gente não leu o começo do livro, mas a gente já conhece a história que Deus pergunta para Satanás se ele tinha percebido Jó, né? Claro que ele tinha. E Satanás fala que Deus tinha cercado ele com bens, com tudo que ele de melhor. Por isso que Jó servia a Deus. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, apenas que não tire a sua vida.
Então a gente aqui, em pouco tempo, a gente vê que em um dia, Jó perde tudo que ele tinha. Ele era um homem riquíssimo. E tinha aqui, como a gente viu, muitos bens, muitos bois, ovelhas, rebanhos. Uns foram roubados, outro caiu fogo do céu, outros foram roubados de novo. E aqui os seus filhos, todos juntos ali, veio uma tempestade e atingiu ali aquela casa e matou a todos. E se o livro terminasse aqui, puxa, Jó seria um homem, talvez as pessoas poderiam falar que ele era um homem muito sem sorte, né? Que azar de Jó, que coisa, como aconteceu uma coisa dessa, né? Da noite para o dia ele perdeu tudo, inclusive a sua família. Ele só ficou com a sua esposa. Seus filhos morreram todos. Interessante, então, que fala aqui no verso 16 que fogo de Deus caiu do céu. E depois no 19 fala que veio um vento forte. Deus permitiu Satanás tocar ali na vida de Jó. E Deus usou, inclusive, os fenômenos naturais para que pudesse tocar na vida de Jó. E agora vamos ler lá no capítulo 36 de Jó. Na verdade, depois a gente volta no 36, vamos no 38, 36 e 37 ali, a partir do 35, né? Na verdade, antes, né? Eliú, ele vem falando lá desde do capítulo 32. Mas aqui no capítulo 38 é quando Deus começa a responder a Jó. Deus passou todo o livro ali todo esse, não sabemos quanto tempo, Deus ficou em silêncio. Seus amigos ali conversando com Jó e tentando descobrir, tentando entender o que aconteceu, né? Por que aconteceu aquilo? Será que Jó pecou? Será que ele fez isso, fez aquilo? Julgaram muito a Jó, o condenaram, mas ninguém, só Eliú ali, que era um jovem, ele depois, quando lemos as suas palavras, ele fala de forma sábia, né? E ele fala que os amigos de Jó condenaram Jó, mas sem entender o que estava acontecendo, né? Mas Jó também, depois ele errou, ele queria chamar Deus para o seu tribunal, né? Ele achou e se considerou mais justo do que o próprio Deus. Eliú fala isso a Jó. Você está se considerando mais justo do que Deus. E aqui, Jó 38, Deus vai responder para Jó. E Deus vai chamar Jó para uma conversa. E interessante que no verso 1, verso 30, Jó capítulo 38, verso 1, fala que depois disso o Senhor respondeu a Jó a partir do quê? De um redemoinho ou de um tufão, algo do tipo, um vendaval, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Depois lá no capítulo 40, verso 6, fala também que do meio do redemoinho o Senhor respondeu a Jó. Às vezes podemos achar que os caminhos de Deus são meio estranhos, né? Teve um irmão que uma vez eu ouvi ele compartilhando sobre Jó, eu não lembro o nome desse irmão, um irmão americano, mas tem umas mensagens traduzidas também para português, depois eu lembro e falo para os irmãos. Mas ele estava falando que, vamos dizer assim, Deus é até meio irônico, né? Que Deus, lá no começo do livro de Jó, através de um redemoinho, de um tufão, ali, de um vendaval, seus filhos todos morrem, né? Aqui agora, através
de um redemoinho, Deus vai falar com Jó. Não que Deus estava sendo sádico, claro que não, irmãos. Mas ele quer mostrar também que ele é soberano sobre tudo. Ele pode falar conosco da maneira que ele quiser. E ele pode usar, inclusive, a natureza para fazer e para que os seus planos sejam cumpridos. No meio de catástrofes e de desastres, às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas onde está Deus? Né? Onde que Deus estava nesse momento? Será que Deus se esqueceu dessas pessoas? Por que que isso aconteceu? Um dia nós vamos conhecer algumas coisas que hoje nós não conhecemos e não entendemos. Mas aquilo que nós podemos ter segurança é que Deus está no controle de tudo. Ele é poderoso e Ele governa esse mundo. Se esse mundo, ainda que nós vejamos, se o Senhor permitir, coisas estranhas acontecerem nesse mundo, nessa terra, fenômenos naturais, coisas grandiosas, mesmo assim Deus não perdeu o seu controle. Deus, como ele estava sentado ali sobre o dilúvio, ele governa, irmãos. Ele é o criador de tudo. Interessante que Jó, quando Deus vai responder aqui para Jó, do meio desse redemoinho, ele faz muitas perguntas para Jó. E ele começa as suas perguntas falando para Jó, quem é esse, verso 2, né, Jó 38, verso 2, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Deus vai fazer perguntas para Jó. Ele faz muitas perguntas. E a primeira pergunta que Deus faz é: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Depois, outro dia, a gente poderia até estudar sobre essas perguntas de Deus, sobre esses capítulos aqui, que como esse irmão americano fala lá, é interessante que esse aqui do Jó 38 até o 41, é o maior discurso de Deus em toda a Bíblia, se a gente perceber. É onde Deus mais fala. E ele responde a Jó. E ele não respondeu, é interessante que ele não respondeu nada do que Jó estava querendo saber, né? Ele não ficou discutindo com Jó e falando: Jó, você está sofrendo por causa disso. Eu fiquei discutindo aqui com Satanás, vamos dizer assim, eu fui perguntar para Satanás se ele tinha observado a sua vida. E talvez essas seriam as questões que Jó quisesse ouvir de Deus, né? Não, eu quero entender por que isso está acontecendo com a minha vida, por que eu estou sofrendo, por que isso aconteceu. E muitas vezes nós somos assim também, né? Ah, Senhor, mas por que isso aconteceu com a minha vida? Por que o Senhor permitiu isso? Por que essa desgraça aconteceu com aquela pessoa, com essa família? Por quê, e por quê, e por quê? Mas quando Deus começa a falar com Jó, ele começa perguntando: onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? Ele pergunta: conta-me se você tem entendimento. Quem fixou as medidas da terra, se você sabe? Quem a mediu com o cordel? Onde você estava? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntos e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem cerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? E por aí Deus vai. Deus é poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Então, Deus está se revelando aqui a Jó de forma tremenda. E se formos sábios, podemos aprender
um pouco sem precisar passar pelas mesmas coisas, né? Nós não vamos, ainda que coisas e catástrofes aconteçam na nossa vida, nós nunca vamos ter uma vida igual a de Jó. Nós não somos Jó. Cada um é diferente. E ainda que histórias possam ser semelhantes, cada um tem a sua história. Mas Deus quer que a gente aprenda com as histórias e com a vida de outros também, né? Os sábios, eles aprendem com os outros. Não precisa a gente ter os mesmos erros e passar pelas mesmas coisas para a gente aprender. A gente pode também aprender com os outros. Então Deus vai mostrar para Jó a sua grandeza, o seu poder. E vai fazer muitas perguntas para Jó. E ele depois vai falar de muitas coisas que outro dia podemos meditar com mais tempo, que são coisas maravilhosas que o Senhor ele fez, e ele vai lembrar e falar muito para Jó que ele é o Criador, que ele fez todas as coisas, que ele fez aqui a terra, ele fez os mares, ele criou as estrelas, ele criou os animais, alguns que nós nem conhecemos, alguns que já nem, se a gente for estudar, talvez nem existam mais. Ele criou todas as coisas e ele é Deus poderoso. Nós podemos ter segurança em quem Deus é. Se nós, ainda que esse mundo ele trema e ele se desfaça, e como Pedro fala, que os elementos do céu vão ser desfeitos, vão ser queimados, ainda assim Deus tem o controle, irmãos. Aqui em Jó, capítulo 36, ele vai falar algo sobre Deus também. Eliú vai falar algo sobre Deus. Em Jó capítulo 36, ele fala, a partir do verso 1, ele prosseguiu e disse: espera-me um pouco e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está aquele que tem conhecimento perfeito. Deus é muito poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Lembra que lá lemos em Naum que ele não inocenta o culpado, né? Ele é justo. Ele vai julgar ainda. A seu tempo ele vai julgar a todos. Ele não afasta seus olhos dos justos, pelo contrário, faz com que se sentem para sempre com os reis no trono, e assim são exaltados. Se estão presos a grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra suas obras e suas transgressões, pois agem com arrogância. Abre-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam do mal. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazer. Mas se não o ouvirem, serão feridos pela espada e morrerão sem conhecimento. Assim os ímpios de coração acumulam a sua ira, e quando Deus os prende a cadeias, não gritam por socorro. Está vendo como as pessoas podem ser duras e não se arrependerem? Se a gente lê Apocalipse, toda vez que eu leio esse texto lá de Apocalipse, é uma coisa estranha, porque fala que depois ali Deus trazendo abrindo os selos e as taças, chega no final, a palavra fala que as pessoas blasfemavam contra Deus e elas não queriam se arrepender dos seus pecados. E esse é isso que está falando aqui, que Eliú está falando, que ele chama aqui os ímpios. Ímpios são aqueles que não creem em Deus, que não se arrependem. Eles podem ali ser presos à cadeia, mas eles não vão pedir socorro, eles não vão gritar, eles não vão pedir a misericórdia de Deus.
Eles preferem ficar ali. Eu lembro do Paul Washer pregando sobre, uma vez, pregou muitas vezes sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, e eu não tinha pensado dessa forma, que às vezes a gente pensa que quando Deus vier julgar e Deus lançar as pessoas no lago de fogo, se talvez um dia Deus fosse ali permitir que elas saíssem, não, agora pode sair. Elas blasfemariam e não iriam querer saber sobre Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Por quê? Porque elas não querem saber de nada sobre Deus. Elas não querem a Deus. Porque se elas quisessem, Deus deu tempo para que se arrependessem. Mas se a pessoa não quer, acho que ela prefere, com todo o seu orgulho e arrogância, ser preso e sofrer do que se arrepender. É como o nosso inimigo. Ele quis se fazer como Deus, mas ele nunca se arrependeu. Ele nunca se humilhou. Não. Ele vai de forma arrogante e soberba até o final. Mesmo sabendo que ele vai... Ele sabe. Você acha que o diabo não sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo? Ele sabe. Por que ele não se arrepende? Não é porque Deus é ruim, não. Porque ele não quer se arrepender. Ele continua querendo ser igual a Deus. E até o final, mesmo sabendo que ele já está derrotado e que ele jamais poderá vencer a Deus, ele vai continuar sendo arrogante e rebelde e soberbo. Então, o único lugar que ele pode ser lançado é o lago de fogo. Deus vai julgá-lo. Não há outro caminho. E assim aqueles que seguem em rebeldia contra Deus. O verso 14 fala que eles morrem jovens e a sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Livra ao aflito por meio da sua aflição e abre-lhes os ouvidos pela opressão. Assim também ele quer te levar do meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa, cheia de gordura. Olha só o que Eliú fala. Que Deus, ele permite certas coisas e permite angústia porque ele quer nos levar no final a um lugar amplo e livre. Ele não quer... Deus, ele não é um Deus sádico, um Deus que se alegra com o sofrimento das pessoas e que criou o homem para ser lançado no inferno. Irmãos, Deus não é assim. Ele é um Deus bondoso. A gente não leu em Naum que ele julga ali, a palavra era dura de juízo, mas no final daquele trecho que a gente leu, ele fala assim, no verso 7, Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Ele é bom, irmãos. Mesmo no meio da angústia, ele continua sendo bom. Nós temos que conhecer a esse Deus. Nós temos que conhecê-lo profundamente. E ele quer, no final, nos levar a um lugar amplo e livre para a fartura da sua mesa. Um dia ele vai vir e vai voltar. E aqueles que o amam, Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós, às vezes, olhamos, seja através da televisão ou de qualquer outra coisa, assim, os reis e aquelas pessoas com grandes banquetes, seja num filme, alguma coisa do tipo, a gente já deve ter visto algo do tipo. A gente fala, então isso jamais é para nós, né? Mas Deus, ele vai ter o seu banquete, ele já tem preparado o seu banquete, sua ceia, as bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse. Ele já está preparando. E aqueles que o amam estarão com ele. Mas nesse tempo, nós estamos ainda num tempo que vamos ter angústias? Vamos. Jesus não enganou ninguém. Jesus não falou assim, no mundo
tudo vai ocorrer bem com vocês. Vocês vão ter vidas tranquilas. Vocês vão ter o melhor dessa terra. Jesus não falou isso. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Eu já tenho preparado, né, o lugar. Ele fala que eu vou preparar lugar para vocês, para quando eu voltar vocês estejam comigo. Olha as promessas de Jesus. São promessas de um Deus bondoso, de um Deus que ama. E ele tem o seu caminho no meio do vendaval, como lemos, como da tempestade. Para no final de tudo, nós podermos estar com ele. E a gente vê que depois de tudo que Jó passou, no capítulo 42, ele chega a uma conclusão muito interessante. Ele fala, Jó 42, verso 2, ele responde ao Senhor e fala, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como nós vamos entender os caminhos de Deus, irmãos? Eles não são caminhos que às vezes a nossa mente consegue entender. Por que acontecem certas coisas? Nós não sabemos. Mas Jó fala que ele não entendia muita coisa, ele falou muita coisa sem entender. E no verso 4 ele fala, ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Tá vendo como a atitude dele mudou? Às vezes nós questionamos a Deus, mas não com a intenção de aprender, né? Mas às vezes nós falamos contra Deus e falamos e reclamamos e murmuramos porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E às vezes nós queremos também ensinar a Deus, né? A gente ora, Deus, faz isso, eu acho que esse caminho aqui é bom, o senhor poderia fazer dessa forma. Às vezes, se Deus faz algo contrário, nós ficamos sem entender e às vezes questionamos a Deus, mas Senhor, e reclamamos. Mas nós temos que aprender e conhecer a Deus, saber que Ele é poderoso, Ele tem os seus caminhos. Claro que Ele ouve as nossas orações. Muitas vezes nós falamos algo, como Jó, que falou muita coisa sem pensar, Deus o perdoou. Deus o perdoou, claro. Mas Ele quer que nós possamos conhecê-lo e amá-lo e reconhecer o seu poder, a sua grandeza e saber que Ele é soberano sobre tudo. Ele tem seu caminho no vendaval, na tempestade, Ele tem seus caminhos que muitas vezes são estranhos a nós. Acho que é Isaías que fala que os caminhos de Deus, ele fala que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Nós, aqueles que já andaram de avião, né? Se você olha lá de cima e vê aqui, a partir do alto, a sua visão é totalmente diferente de quando você está aqui na Terra. Quando a gente está aqui e está numa estrada, nós não conseguimos ver o que está lá na frente. Mas se você está de cima, você consegue ver de forma diferente, você consegue ver todo o caminho. As montanhas, elas são como se fossem pequenos pedacinhos de terra, né? Lá do alto. Nós temos que... Deus, a cada dia, tem nos chamado e Ele mais e mais quer chamar o seu povo a conhecê-lo, a amá-lo, a que o seu povo se alegre com Ele e se maravilhe com a sua grandeza, com o seu poder, com tudo que Ele fez. Nós muitas vezes esquecemos que Deus é o Criador de tudo. Nós, no mundo que a ciência quer nos falar que quer nos explicar, entre aspas, tudo, mas tem muita coisa que eles não têm explicação. Às vezes nós podemos achar que as coisas estão aí por um acaso, mas não é assim. Deus criou tudo.
Interessante, lembra quando a gente leu aqui em Jó capítulo 38, que quando Deus lançava os fundamentos da terra, os anjos gritavam de júbilo diante da maravilha que Deus estava criando. Será que nós, como crianças, nos deslumbramos ainda e nos maravilhamos com quem Deus é? Ou nós já chegamos num ponto que a gente acha que conhece tudo de Deus? Ah, não. Será que a gente pode olhar para a criação, para as grandezas de Deus e louvar como esses anjos louvaram a Deus? Eu lembro na história de William Carey, quando ele estava ali na Índia, servindo muito ao Senhor, e junto com outros irmãos ali, ele tinha uma mini imprensa ali, ele produzia muitos livros e materiais, bíblias, para distribuir para aquele povo. E certa vez, se os irmãos já conhecem a história, se os irmãos não conhecem, depois podem ler, né? Houve um incêndio ali, no local que eles estavam, e eles tentaram de toda forma apagar aquele incêndio, e eles perderam praticamente todo o seu trabalho. Terrível. Foi aquele momento para eles ali, né? Interessante que o William Carey fala assim, ele olha todo aquele contexto e ele fala assim, como compreender os caminhos de Deus. E depois, interessante que, através daquilo, vários irmãos, seja dos Estados Unidos ou de outros lugares da Inglaterra, puderam ofertar e eles puderam reerguer e fazer mais pelo Senhor. Então, naquele momento, eles jamais iriam compreender e entender os caminhos de Deus. Mas Deus usou ali um incêndio para que, através daquilo, Deus pudesse trabalhar e depois pudesse talvez despertar outros irmãos para a sua obra. Graças a Deus, acho que naquele incêndio ninguém morreu, né? Mas como nós vamos entender os caminhos de Deus, né? Nós possamos amá-lo, né? Amá-lo e conhecê-lo, buscá-lo mais, porque ele é um Deus grandioso, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que nos ama, que se rebaixou a vir até nós, né? Ele enviou o seu Filho, Jesus veio e se humilhou. Ele se fez um homem. Ele morreu por nós. Será que nós não temos alegria em conhecê-lo? Será que nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas que nós não temos tempo para buscá-lo, para se deslumbrar com as belezas de Deus? Que o Senhor mude os nossos corações a cada dia, né? Nós possamos compreender mais a sua grandeza. Ele está disposto a se revelar a nós. Aqueles que o buscam, a palavra fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Busque a Deus. Nós jamais perderemos tempo e perderemos algo se conhecermos a Deus. Pelo contrário, nós só vamos ganhar. Que Ele nos ajude, né, a conhecê-lo, que nós possamos ser verdadeiros adoradores dele, né? À medida que o tempo passa, que o nosso coração, em vez de ser endurecido, ele possa ser cada dia, ele seja mais mole, né? Um coração que se rende a Deus, né? Que como Jó, a gente possa falar que, Senhor, me fala, eu vou perguntar a Ti, o Senhor vai me responder. Eu quero aprender de Ti. O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Nós somos
como gafanhotos diante dele. Não vamos ser como os arrogantes, como aqueles orgulhosos, que a palavra fala que Deus ele vê de longe o orgulhoso, o arrogante. Esse não pode aprender nada, mas que sejamos humildes, possamos querer ser sábios. O temor do Senhor, lembra que Provérbios fala, é o quê, Miranda? Isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Possamos temê-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, porque Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele continua sendo grandioso e a sua voz é poderosa. Muitos, quando Ele vier, vão se escandalizar e vão se assustar com quem Deus é. Mas aqueles que o amam vão se alegrar, porque estarão com Ele. Porque Ele já proveu um caminho para nós, Ele proveu uma salvação, assim como lá no dilúvio, Ele proveu a arca para Noé, e Ele proveu Cristo para nós, para nos livrar da ira que ainda virá sobre essa humanidade. Né? Que o Senhor nos ajude a conhecê-lo.